Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer um transformador a partir de um carretel. Então nós temos aqui um transformador que eu desmontei ele todinho, tá? Então você pode estar pegando um transformador qualquer e desmontando ele, tirando essas chapas, tá? De ferro. Então eu tirei essa chapa aqui e tirei essa chapa aqui e fui desmontando. Se vocês houver que há necessidade de eu fazer um vídeo de como desmontar um transformador, posta aí, que aí eu vou estar fazendo num próximo vídeo, tá bom? Então eu tirei todo o fiozinho de cobre esmaltado, tá? E tirei aqui, sobrou o carretel, tá bom? Talvez esse fio aqui não vai servir, talvez, tá? Talvez sirva, talvez não. Vai depender do cálculo. E talvez a gente vai ter que comprar um pouquinho de fio, tá bom? De fio de cobre esmaltado. Todavia, o carretel, ele vai ter uma numeração, geralmente, tá vendo? Você tá vendo que aqui tá marcando 23 por 24, né? O que seria isso? Isso seria a área do núcleo, tá? Nós vamos fazer o cálculo e essa numeração nós vamos precisar. Mas se você não tiver essa numeração, não tem problema. Você pode obter ela bem fácil. Bom, pessoal, para obter aquela informação do carretel aqui, tá? Essa é a primeira informação que nós vamos precisar, tá? Nós temos que fazer o cálculo da área do núcleo. Justamente essa área do núcleo é essa área daqui, deste núcleo aqui. Então, para nós medirmos ela, é bem simples, tá? Se você não tiver aqui no carretel, nota o seguinte: o carretel ele vai informar por milímetros. Então, tem 23 milímetros por 24 milímetros. Mas na conta, você vai colocar por centímetros. Então, vai ficar 2,3 centímetros por 2,4 centímetros, tá? Que vai dar 5,52 centímetros, tá? Então, como é que faz o cálculo? Como é que acha esse núcleo aqui? Caso o seu transformador não tenha esse número, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma régua e aí você vai medir, tá? Você vai medir aqui, ó, dentro do núcleo e vai ver quanto que dá, tá? Como vocês podem ver, ó, dá 21, 2, 3, 24, tá? E aí se você vai medir uma parte do núcleo de cima, tanto faz daqui de baixo ou daqui de cima, e depois você vai medir uma das laterais, tá? Uma das laterais dele aqui, ó, que aqui filmando fica meio difícil, ó. A lateral dele, tá vendo? Vai dar 23, tá bom? E aí você já conseguiu a área, né? Agora vamos ao cálculo para nós descobrirmos qual é a potência desse transformador. Bom, pessoal, para calcular a potência é bem simples, tá? Mas vale lembrar que essa potência é a potência aparente, porque ela perde um pouco. Mas para calcular a potência aparente é bem simples. Como descobrir a potência? A potência é a área ao quadrado. Quem é a área, pessoal? A área é esse cara aqui, ó. É 2,3 multiplicado por 2,4, que vai dar 5,52. Então, se eu pegar 5,52 ao quadrado, vai dar 30,47. Esse ao quadrado, pessoal, para quem não sabe, é o mesmo número multiplicado por ele mesmo, tá? Ou seja, 5,52 multiplicado por 5,52, que vai ser a mesma coisa que 5,52 ao quadrado, que é igual a 30,47. E vai ficar o valor em watts, tá? Agora nós vamos calcular a corrente do primário. Nós precisamos primeiramente saber se nós vamos ligar no 127 ou no 220 volts, tá? Qual é a tensão que nós vamos ligar? Então, nota o seguinte: nós temos aqui, ó, a corrente do primário, ela vai ser igual a potência dividido pela tensão, tá? Do primário. Então, note, a corrente do primário é igual a potência dividido pela tensão do primário, tá? Então, montando a conta, qual é a potência do nosso transformador? É 30,47. Que a potência foi a área ao quadrado, foi igual a potência. Então, nós colocamos a potência aqui.
dividido pela tensão. A tensão que nós vamos escolher aqui como exemplo é 127 volts. Poderia ser 220 volts, né? A tensão que você vai colocar aí na tomada, né? Na rede da tomada. Coloquei 127 volts, tá? Portanto, né? Como é que fica a conta? 0,2399 ampere, né? Ou seja, 0,24 ampere, né? Se a gente for arredondar aí, que é a mesma coisa que 240 miliampere. Agora nós vamos calcular a secção do condutor do primário. A secção do condutor do primário vai ser o seguinte: secção do condutor do primário é igual a corrente do primário dividido por 4, tá? A corrente do primário a gente descobrimos aqui, ó, nessa conta de cima, tá? Que foi 0,2399 ampere, né? Então, a gente arredondou para 0,24 ampere, né? Então, como é que fica a conta? Fica assim, 0,24 dividido por 4. Esse 4 é uma constante. Ela tem que estar aqui para descobrir qual que é a secção, né, do condutor do primário. E fazendo a conta, aqui eu transformei em engenharia, tá? Depois, se vocês houverem necessidade de aprender o número de engenharia, vocês me falam aí que aí eu vou estar postando um vídeo só sobre isso aí, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Em engenharia fica 240 vezes 10 a menos 3, dividido por 4, tá? Parece meio complicado, mas quando a gente trabalhar com números muito complexos, ele vai ser muito mais fácil trabalhar com esse tipo de número do que esse aqui, tá? Então, vamos lá. O que importa aqui é o resultado. Então, se eu pegar 0,24 dividido por 4, vai dar 0,06, tá? Da secção do condutor do primário. Agora, baseado nessa secção do condutor do primário, nós vamos numa tabela para descobrir qual é a bitola do fio da secção por milímetros quadrados, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu cheguei ao seguinte resultado. Você vai ter que ir na internet procurar uma tabela que chama AWG. É essa tabela aqui, tá, pessoal? Essa tabela que vocês vão procurar. Essa tabela aqui você tem o número AWG, você tem o diâmetro do fio, se você for pegar com paquímetro, né? E aqui você tem a secção por milímetros quadrados. Esse número que você obteve, ele vai estar nessa lista aqui, tá? Se ele não tiver nessa lista, você vai pegar o mais próximo possível. Então, como vocês podem ver, o número que foi obtido foi 0,06, tá? Então, se nós procurarmos aqui na tabela, vamos procurar, ó, 0,06. Então, 0,06. Só que tem 0,064, tá vendo? Nós temos um 4 aqui, mas é o mais próximo que tem. Então, esse aqui, ó, o 29, ele é da tabela AWG, tá? E se eu medir com o paquímetro, o fio terá 0,2859 milímetros, tá? Então, como podem ver, o número AWG é 29, o diâmetro do fio vai ser de 0,2859 milímetros, tá? E a secção por milímetro quadrado vai ser igual a 0,064, tá? Que é próximo lá, ó, 0,06. Só que nós temos um 4 lá no final e ali seria um 0, né? E aqui nós temos um 4. É o mais próximo possível. Bom, feito isso, pessoal, agora você tem que descobrir qual é o número de espiras do primário, tá? Bom, para descobrir o número de espiras que você vai enrolar no primário, o número de espiras do primário vai ser igual à tensão do primário multiplicado por 41,9. Ah, da onde vem 41,9? Ele é uma constante também, tá? Ele não muda esse valor. Então, fica a tensão do primário multiplicado por uma constante de 41,9 dividido pela área. A gente sabe que a área que a gente somou lá na primeira conta é de 5,52 milímetros quadrados. Então, a conta fica assim:
127 volts, que é a tensão da rede, multiplicado por uma constante de 41,9, dividido pela área, né? A área do núcleo, que é 5,52 milímetros quadrados. Vai ficar assim, ó, 964,0003. Que isso significa? É isso mesmo, número de espiras, você vai dar 964 voltas, tá? No carretelzinho lá, 964 voltas no enrolamento primário, tá? Você vai fazer esse enrolamento aqui, 964 voltas no enrolamento primário, utilizando essa bitola de fio aqui, tá? Utilizando essa bitola de fio aqui, tá bom? Que vai ter que comprar pela bitola AWG. Bom, continuando a conta, vamos descobrir agora a corrente do secundário. Bom, pessoal, a corrente do secundário, que é o enrolamento secundário, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a potência e vai dividir pela tensão do secundário. A potência a gente pegou lá no começo, né? Que era 30,47. Você vai pegar 30,47 watts e você vai dividir pela tensão do secundário. Qual é a tensão do secundário que você deseja? Você deseja 12 volts? Você deseja 10 na saída? Deseja 11? Bom, você vai colocar aqui o que você desejar, tá? Então eu coloquei no caso aqui 12 volts. Então vai ficar 30,47 watts dividido por 12 volts, que vai dar 2,593 ampere, né? Eu arredondei para 2,5 ampere, tá? Agora nós precisamos da secção do condutor do secundário, tá? A secção do condutor do secundário vai ser a corrente do secundário dividido por uma constante de 4, tá? Então vai ficar assim. Nós pegamos a corrente do secundário, 2,539, tá aqui, e dividimos por uma constante, que esse número não muda. O valor deu 0,63479, tá? Esse foi o número que deu, tá? Através desse número, você já pode pegar, que eu coloquei a conta atrás, você já pode pegar a bitola do fio do secundário, usando a tabela AWG. Então, você vai vir aqui, ó, com o resultado que deu, né? O resultado que deu foi esse aqui, ó, 0,65. Só confirmando aqui, ó, 0,63 na realidade. Mas se você for olhar aqui, ó, 0,63, ó, vamos procurar 0,8, 0,665, tá? Depois vem 66, depois vem 65. Então, o mais próximo é esse aqui, que é a tabela 19, na AWG. Então, voltando para o caderno, tá aqui, ó, a AWG 19. Voltando aqui, olha aqui, ó, 19 na tabela AWG. Milímetros por diâmetro, tá? Que é isso aqui, ó, 0,9116. Tá aqui, ó, 0,9116. Secção, né, por milímetros quadrados, 0,65. Bom, então, para descobrir agora o número de espiras do secundário, você vai pegar o número de espiras do secundário vai ser igual a tensão do secundário multiplicado por 41,9. Se você dividir pela área, vai dar o resultado do número de espiras. Então vai ficar assim, a gente já definimos que a tensão do secundário seria de 12. Você poderia ter alterado, né, colocado 10, colocado a tensão que você quiser que saia no secundário. No caso nós escolhemos 12 volts. Esse 41,9 é uma constante que não muda, precisa estar aqui para ser calculado. E esse 5,52, ele foi o resultado da área. Lá no começo do cálculo, fizemos a conta da área e deu 5,52. Daí vai ficar 12 volts multiplicado por 41,9, que é uma constante, dividido por 5,52. Isso tudo vai ser igual a 91,08, ou seja, 91 voltas,
tá bom? Aí basta você fazer o seguinte. Bom, então só finalizando aqui. Agora, quantos volts por voltas o meu transformador vai obter, né? Então, o volts por volta será igual a tensão do secundário dividido pelo número de espira. Ou seja, a tensão do secundário é de 12 volts dividido por 91 voltas vai ser igual a 0,13186131. A cada volta que eu der, aproximadamente 0,13 volts será somado. Então, a primeira volta é 0,13 volts, segunda volta mais 0,13, mais 0,13, até completar 91 voltas. E no total de espiras vai dar 12 volts. Então, eu enrolei aqui o fio já com 964 voltas, né? Depois passei uma fita crepe. Agora, eu tenho esse fio aqui, que ele é mais grosso. Só que ele não é tão grosso, né? Quase 1 milímetro de diâmetro, tá? Então, aqui tem meio milímetro, né? Meio mais meio vai dar 1. Então, eu vou me aproximar esse valor. Eu vou colocar ele duplo, tá? Vou colocar 2 fios enrolados. Em vez de eu colocar um só, eu tô colocando 2. Dessa maneira eu não preciso comprar outro fio, né? Bom, dessa maneira eu enrolei o secundário, né? Então temos o enrolamento primário, né? Que enrolamos primeiro. E vamos ligar o 127 volts aqui, né? E aí o enrolamento secundário, tá? Eu fiz 2 fios no secundário e 2 fios no secundário, tá vendo? Ó? Enrolei junto, tá? Para ter uma bitola mais grossa. E aí vou botar a fita crepe aqui, tá? E vou começar a montar o transformador, tá? Bom, então eu enrolei, tá, o secundário. Eu coloquei um fio duplo, tá? Que era de 0,5 com 0,5 para poder dar a bitola lá, né? Então eu fiz 2 fios aqui em um só, né? Bom, pessoal, depois de eu ter colocado enrolamento primário e secundário, né? Eu coloquei aqui no secundário um fio amarelo, tá? Depois eu vou marcar quem é o secundário e o primário. E aqui no primário eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar um fiozinho aqui na entrada do primário, né? Enrolar ele bonitinho, colocar um termo retrátil, né? Ficar tudo bonitinho aqui. Bom, então eu coloquei o secundário e o primário eu coloquei os vermelhos aqui, tá? Então eu coloquei o termo retrátil. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui dobrado, vou passar uma fita em volta, né? E vou voltar com o fio lá pra cima. Ó, dessa forma aqui, tá? Aí vai passar a fita, tá? Vou fazer isso com o primário e o secundário e passar a fita novamente. Como é que fica o acabamento do fio, né? Fica dessa maneira, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado no secundário. Agora vai ser o secundário, né? Que eu tô usando o fio amarelo. Vou ter colocado assim, ó, tá vendo? Aí agora eu vou começar a colocar as chapinhas aí, tá? Sendo que eu vou intercalar, tá? Vou colocar a chapinha aí assim, ó, uma pra cima, tá? Aí a outra eu vou colocar pra baixo, tá? Deixa eu ver se dá pra mim fazer assim. Vou colocar assim, ó, uma de um lado e a outra aqui, ó, do outro, tá? Uma vem de lá e outra vem de cá, até terminar todas as chapinhas aqui, tá? Se dá pra ver aí, ó. Pessoal, você vai dar umas batidinhas de leve para baixar essas chapas, tá? Vou mostrar aqui como é que ficou, tá vendo? Você coloca tudo de um lado e aí você vai dar umas pancadinhas devagarzinho para encaixar todas essas chapas aqui. Ó, de maneira, pessoal, que vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí você vai verificar se você esqueceu alguma, tá? De colocar, tá? E vai colocar do outro lado também, tá? As chapinhas aqui. Isso aqui depois a gente vai arrumar aqui também, ó, tá? Mas vamos colocar do outro lado primeiramente. Bom, depois de bater de um lado, do outro, né?
Aí você pode ver que ficou tudo encaixadinho aí, né? Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Tem o último aqui, né? Que a gente coloca o último aqui em cima, tá? E vamos colocar então o parafuso junto com as patilhas, né? Que é para ter o suportezinho aí. Ok. Bom, tá aí o transformador, né? O modo que ficou, né? Então temos o enrolamento primário, temos o enrolamento secundário. Aqui nós temos essa parte aqui, eu vou tirar esses fios aqui, né? E como veio um sindal, eu não sei se eu uso ele, se eu não uso, tá? Mas eu tô pensando, já que já veio o sindal, tá colocando aqui, né, ó, o fio no sindal. E aí eu posso estar acessando o transformador por aqui. E nós vamos testar para saber se a tensão é correta. Mas primeiramente vamos fazer as ligações no sindal, né? Olha aí como é que ficou o trafo, né? Montadinho. Eu poderia até ter encurtado esses fios aqui, mas eu vou depois botar uma abraçadeira aqui, né? Acho que vai ficar melhor. E aí ficou dessa maneira aqui, ó, o transformador. Para não esquecer, eu vou estar marcando aqui, ó, esse cara aqui, né, é o secundário e esse aqui é o primário. Então eu vou escrever de caneta aqui, né, o primário e o secundário. Eu vou escrever a tensão, né, tensão de trabalho 127 volts e aqui a saída, né, pelo que nós calculamos tem que sair 12 volts. Vamos ver o resultado, né? Tá saindo 10 volts de alternada, corrente alternada, tá? Por causa que bom, eu peguei um fio usado, né? Eu fiz enrolamento na mão, né? O enrolamento talvez não tenha sido tão bom, tá? E eu usei o secundário, 2 fios de cobre esmaltado, tá? De cobre não, 2 fios de alumínio esmaltado. E o alumínio ele dá uma diferença aí também no enrolamento, tá? Não aconselho você estar comprando aí fio de alumínio esmaltado, não é bom, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha e até uma próxima.